Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aqui com um portfólio de circuitos elétricos, tá? E nós vamos dividir em alguns roteiros, tá? De aula prática aqui. E vamos começar aqui pelo 1, tá? Que trata das leis de circuitos elétricos. Então a gente vai ver aqui analisar as malhas, né? Os circuitos e aplicar alguns métodos aí para estar encontrando a resistência, a tensão, a corrente dentro desses circuitos, através de algumas leis aí de circuitos elétricos, tá ok? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou em outras correlacionadas à área de elétrica ou área de engenharia de modo geral, nosso contato está na descrição, tá bom? Só nos chamar lá no WhatsApp. E se vocês gostarem do conteúdo, deixem um like, se inscrevam para a gente estar trazendo mais conteúdo aí, tá bom? Deixa eu só ajustar aqui. Vamos lá então, vamos dar início, vamos fazer a leitura. Pessoal, só alguns adendos então, antes de iniciar, vocês vão precisar fazer a instalação do software LT Spice, tá? Através desse link aqui, tá bom? Bem simples, é só seguir o passo a passo. E após download, a instalação é rápida e intuitiva. A própria desenvolvedora do software fornece um tutorial básico de utilização. Então, só para ver alguns comandos básicos aqui, mas através do que nós temos ali no roteiro, vocês já vão conseguir estar resolvendo também, tá? E o Excel, tá? O Excel para a gente montar algumas tabelinhas, alguns gráficos, e aí acredito que seja do intuito de todos. Se não, é só baixar o pacote Office, digitar ali download pacote Office e tá fazendo a instalação, tá? Introdução. Neste experimento você vai fazer a montagem e análise de circuitos elétricos para comprovar os teoremas da transformação de fonte e da máxima transferência de potência. O teorema da transformação de fonte trata da substituição de fonte de tensão por fonte de corrente e vice-versa, mantendo inalteradas as características do circuito original, e descreve como uma rede de circuitos complexos pode ser simplificada em um circuito equivalente mais simples, que facilita a análise e o cálculo das grandezas elétricas, como tensão e corrente. O teorema da transformação de fonte é composto por dois teoremas relacionados, o teorema de Thevenin e o teorema de Norton. Assim, um circuito de Thevenin, que consiste em uma fonte de tensão ideal em série com uma resistência, pode ser transformado em um circuito de Norton, que consiste em uma fonte de corrente ideal em paralelo com uma resistência. O teorema da máxima transferência de potência é um conceito fundamental em circuitos elétricos, que descreve as condições sob as quais a potência é transferida de uma fonte de energia, geralmente um gerador ou uma fonte de tensão, para uma carga de forma eficiente. O teorema estabelece que a potência transferida é máxima quando a resistência da carga é igual à resistência interna da fonte de energia. A potência máxima é entregue à carga quando a resistência da carga, R carga, é idêntica à resistência de Thevenin, quando vista da carga RTH, calculada de acordo com a equação abaixo. Então nós podemos calcular a potência através desta fórmula aqui. A gente vai entender melhor ali através do circuito, tá? Atividade proposta: analisar os circuitos elétricos e aplicar os teoremas de circuitos, tá? Vamos dar início então, pessoal. Vou fazer um breve resumo de como montar ali, tá? Então, etapa 1, compreendendo o experimento. Após a instalação do software, você irá se deparar com a tela inicial do software apresentada a seguir. Para criar um novo esquemático de circuito, clique no local indicado. Então, só clicar aqui, tá, pessoal? E aí você vai seguindo passo a passo. E aí você vai chegar
Depois você vai seguindo passo a passo, vai clicando aqui para você entender os comandos, ou através daquele tutorial você vai conseguir entender também. Mas o ponto principal aqui é, olha só pessoal, a gente vai montar essas duas estruturas aqui no software, tá? Ó, a figura a seguir ilustra o equivalente de Thevenin para uma resistência de carga de 1 kΩ. Observa-se também o equivalente de Norton obtido a partir da aplicação do teorema da transformação de fontes. Implemente circuitos no LT-Spice e comprove que a corrente e a tensão sobre a resistência de carga deve ser a mesma, independente do circuito equivalente utilizado. Comprove por meio de cálculos pela lei de Ohm os resultados obtidos na simulação. Pessoal, vamos lá. A gente tem a lei básica do cálculo da tensão, que é a fórmula do URI. U é igual a resistência vezes a nossa corrente. O U é a tensão, tá? É a tensão medida em volts. Beleza? E é o seguinte, pessoal, e como que se calcula a corrente, né? É só isolar ali, a corrente ficaria assim, ó. I é igual a nossa tensão sobre a resistência, beleza? No caso, olha só, nós temos um circuito em série, né? Beleza? E aí como que ficaria, pessoal? Só substituindo aqui, ó, ficaria I pela equivalente de Thevenin, né? I é igual a tensão da fonte, VTH, sobre as nossas resistências, no caso RTH, mais a nossa R carga, tá? R carga. Dessa forma nós conseguiríamos entender qual seria a corrente que passa aqui pela nossa carga. Tá, mas para que se utiliza, né, esse equivalente de Thevenin? Por que a gente monta esse circuito? Vamos entender melhor esse conceito, tá? Para que serve, né? O teorema de Thevenin diz que qualquer circuito linear com fonte de tensão e resistores pode ser simplificado para um circuito equivalente. E dentro desse circuito equivalente, então você pega lá um sistema complexo, tá, com vários e vários resistores, e você vai transformar esse circuito equivalente em uma única fonte de tensão, chamada VTH, tensão de Thevenin, tá? Que nós temos aqui uma única fonte de tensão, um único resistor em série, RTH, RTH, e a carga conectada no final, beleza? Então, aqui nós já estamos com o esquema simplificado, tá? Mas é basicamente para isso, tá? Para simplificar e utilizar apenas simplificar nosso cálculo, tá? Então, simplifica circuitos complexos, facilita cálculos para diferentes cargas e permite entender melhor o comportamento do circuito conforme as variações, tá? Então, basicamente, é para isso que a gente utiliza o equivalente de Thevenin. E o equivalente de Norton é uma metodologia diferente, tá? A gente vai entender melhor. Mas só para a gente entender melhor, vamos calcular qual que seria a corrente através do equivalente de Thevenin. Vamos calcular aqui qual que seria o equivalente. Peraí que travou. Deixa eu arrumar. Aí voltou. Foi. Vamos calcular qual que seria a corrente. A gente pegar ali, ó, a tensão de Thevenin é 10 volts, tá? Sobre 1K mais 1K, que é as respectivas resistências que nós temos ali. Isso aqui tem que dar 0,005 ou 5 mA, tá? 5 mA. Beleza? Aqui é 1000, tá? 1K representa 1000 e aqui 1000 também.
E aí, para calcular a tensão que passa pela carga, a gente aplica a fórmula do Uri. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Você pega a resistência da carga, né? Então, tensão na carga é igual a resistência da carga, vou colocar RC, tá? Vezes a corrente que está passando no circuito. Então, a tensão da carga vai ser igual a 5M, né? 5 mili, vezes a resistência, que é 1K, 1000, né? 1K é 1000. Isso aqui vai ter que dar 5 volts. Então, pessoal, conforme a gente for realizando o experimento e obtiver os resultados no LT Spice, nós temos que chegar nesses valores aqui, tá? 5 volts para a tensão na carga, 5 mA a corrente que circula nesse circuito aqui, beleza? E o mesmo aqui também, tem que ser igual, tá? São apenas metodologias diferentes, isso que a gente tem que ter bem claro em mente, tá bom?